Bom dia, boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bom com você? Espero que sim. Hoje é uma sexta-feira, né? Você já entregou aí sua vida, já agradeceu a Deus por quase assim já um final de semana, né? Sexta-feira. Sei que você passou, ou eu, passamos por muitas coisas, mas a graça do nosso Deus, ela nos acompanha. Os ensinamentos do Senhor têm sido assim maravilhoso para minha vida, porque eu vivo através dos ensinamentos do Senhor Jesus, da sua palavra, desse ensinamento maravilhoso, né, que o Senhor deixou para nós. Me alimento de manhã, de tarde e de noite, para que a gente possa acertar a viver neste mundo e a viver agradando ao Senhor e também as pessoas. Então eu te convido a abrir aí a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Já fala, eu vou só mostrar aqui, mas eu quero falar a respeito dos discípulos de Jesus que deve levar a sua cruz, que está lá no capítulo 23. Mas antes eu quero te mostrar que todo esse capítulo aqui ele é muito poderoso nas nossas vidas, né? A instrução para os 12 começa aqui no primeiro, Jesus ensinando, convocando ao discípulo, né? Que nele diz assim, ó, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhe poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuares curas, né? Também enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, no primeiro capítulo aqui, o Senhor Jesus está ensinando eles como ele deveria se proceder depois desse chamado, né? Para ser discípulo de Jesus Cristo. Aí depois, lá no 7, né? Jesus, outra vez, o rei, o Herodes, né? Ali se perturba de ver todos falando das maravilhas de Jesus Cristo, e ele fica muito perturbado porque ele tinha já decapitado ali João, matou, né, João, o profeta João. E aí ele se perturbava, poxa, quem é esse? É João que ressuscitou? É Elias? Então Herodes se perturba em ver tanto poder, né, de Jesus ali fazendo essas maravilhas, curando, né, as pessoas, se consertando, se batizando e assim, né, se voltando para Deus. E ele ficava um pouco perturbado. Já lá no 10, né, a gente vê um grande milagre, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. A gente vê a multiplicação dos pães, que está no versículo 16 do capítulo 9. Ele fala da multiplicação dos pães e dos peixes para toda aquela multidão. Então Jesus aqui realiza esse grande milagre, tudo no capítulo 9. A gente vê isso aqui. Depois a gente vê, né, a confissão de Pedro, né? Jesus prediz a própria morte, e a gente vê aqui a confissão de Pedro afirmando que ele é Cristo, né? Filho de Deus, Cristo de Deus. A gente vê tudo isso aqui, né, tudo isso neste capítulo, no capítulo 9 de Lucas. A gente vê esse poder grande do Senhor Jesus, esse ensinamento maravilhoso, ele passando para os discípulos de Jesus. Mas eu quero ficar no versículo 23. Eu quero ficar quando Jesus aqui ainda do 18 ao 22, Jesus, ele diz assim, estando ele orando, né, à parte, achava-se presente os discípulos, a quem perguntou, quem dize as multidões que eu sou? Quem sou eu? E aí um dizia, João Batista, outros Elias, outros profetas. Mas então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus. Ali tem a confirmação de Pedro que Jesus era Deus, né? O Filho de Deus. Mas eu quero ficar no versículo 23. Olha só, o título da minha Bíblia diz assim, o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Jesus sofreu, padeceu e morreu por amor a nós. E aqui ele diz que os discípulos também devem carregar a sua cruz. Vamos ver um pouquinho? Dizia a todos, 23, dizia a todos, se alguém quer vir após mim,
a si mesmo se negue, dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveito ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que veja o reino de Deus. Então, Jesus aqui ensinando os discípulos a como se proceder diante de cada situação, né? A gente viu que ele dando poder, ele enviando a pregar, ele perguntando se verdadeiramente eles acreditavam que ele era Deus, e a confirmação de Pedro. Aí aqui a gente vê que eles devem carregar a cruz, a sua cruz. Nós que somos discípulos de Jesus, não vamos voltar para trás, não vamos negar Jesus. Aonde nós estiver, nós temos que pregar esta palavra, nós temos que falar desta maravilha que é a ressurreição de Cristo, a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele veio pagar um alto preço pelas nossas vidas, e nós fomos alcançados, e aqueles que ainda não foram alcançados, que ainda não entenderam o propósito de Deus na sua vida, que ainda não entenderam que Jesus Cristo veio para salvar aqueles que se havia perdido. Quem são eles? Todos, toda a humanidade. Toda a humanidade estava perdida. Mas o Senhor Jesus Cristo pagou um alto preço por mim e por você. Então, tome a sua cruz e negue a si mesmo. Olha só, com Jesus, as pessoas que ainda estão confusas, mesmo aquelas que já aceitaram Jesus, tem muitas pessoas confusas. Será que eu sou salva? Ah, mas eu ainda queria me divertir. Ah, mas eu ainda queria beber mais um pouquinho. Mas eu ainda queria fumar mais um pouquinho. Mas eu ainda queria me prostituir mais um pouquinho. Mas eu ainda queria fazer mais besteira mais um pouquinho. Tem muitas pessoas ainda dentro da igreja confusa, que gosta das coisas mundanas, do mundo. Olha só, a Bíblia diz que é para nós carregar a nossa cruz e seguir, né, ao próprio Jesus. Negar a si mesmo. Como é negar a si mesmo? É negar o desejo da carne. Aquilo que você sabe que é pecado, que é ruim para sua carne. Porque o que nós fazemos de verdadeiro, tudo que vem para nós que é de verdadeiro, ele traz uma satisfação maravilhosa. Quando a gente faz o que é certo, gente, é como um rio que cai na nossa cabeça, é como um óleo que derrama sobre nós e traz o refrigério, traz assim um lavar, uma paz tão grande quando a gente faz o que é certo. Agora, quando nós sabemos que a coisa é errada e mesmo assim a gente comete, é um peso tão grande que a gente carrega, que eu digo, meu Deus, por que a gente fez? Por que a gente falou? Por quê? É um peso muito grande. Então, carregue a sua cruz e siga ao Senhor Jesus Cristo. Muitos dizem que, como ele diz assim, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. Que aproveito tem? Você ganhar carro do ano, apartamento do ano, roupas belas de 5 mil reais, de 1 milhão de reais e perder sua salvação? O que vai adiantar? Você só vive para este mundo, você não vê que tem um outro, que tem, né, um reino, uma cidade santa que nos espera. Jesus Cristo nos garante essa cidade santa. Se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Olha, quando a gente se inclina para o pecado, a gente pode até não perder a salvação porque você pode se arrepender, mas os danos que causa através do nosso desvio, do nosso pecado,
é tão grande que prejudica a nós mesmos. Que vai prejudicar a nós mesmos. Por isso que nós temos que se deleitar nessa verdade, na palavra de Deus, sempre e sempre, para a gente não causar esse dano tão terrível na nossa vida, que é as consequências do nosso pecado. Porque a gente comete pecado. O ser humano tem a tendência a cometer pecado, mas nós temos o Espírito Santo que vai nos avisar, que vai nos orientar para a gente não cair na tentação. E a gente não viver, né, ali sobre as consequências dos nossos erros. Então é melhor ser prudente, não é verdade? No 26 ele diz, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Jesus se envergonhará de nós. Quando a gente for se apresentar diante do Senhor, Jesus também vai se envergonhar da gente, porque nós fomos ensinados e a gente não fez, e a gente não aprendeu. Então nós temos que aprender e fazer e viver a verdade de Deus, para que Deus não venha se envergonhar de nós. Esta é a realidade, né? A realidade é essa, certo? Quando ele estiver diante do Pai, que ele nos apresentar, que não seja para vergonha eterna, mas que seja pela glória do Senhor Jesus e de dizer, vem bendito do meu Pai. No 27, verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo? Você já passou por muitas coisas. Você talvez já até levou um tiro. Você já até passou por um acidente terrível e você viu ali, meu Deus, foi sorte. Não, foi as mãos de Deus. Porque Ele quer que você ainda veja o reino de Deus antes que você morra. Viu? Alguns hão de ver o reino de Deus antes que morra. Nós vamos ter esse encontro maravilhoso se você se permitir, se você acreditar e se entregue nas mãos do Senhor, que você ainda vai ver o reino de Deus. O quão é maravilhoso estar na presença do Senhor. Sabe? É maravilhoso. Desejo para você, se você ainda não fez essa grande decisão, que você possa ainda ver o reino de Deus antes que morra. Antes que morra. João, né, na ilha de Pátimo, ele viu a glória de Deus antes que ele morresse. O Senhor mostrou, né, o trono de glória para ele. Se encontre com o Senhor antes que morra. E aí, no 28, eu quero fechar no 28, dizendo assim, no 28, cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Jesus, sendo Deus, o Filho de Deus, ele subiu ao monte para orar. Você tem entrado menos no seu quarto para orar? Você tem entrado pelo menos na igreja para orar, para entregar a sua vida? Oh, meus irmãos, este mundo jaz do maligno. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Se tranque dentro do seu quarto e vá orar ao Papai do Céu. Vá à igreja e vá orar ao Papai do Céu. Receba a oração, a palavra que está lá sendo pregada, junto com toda a congregação. Viva nesse propósito de ter a vida eterna, de ser resgatado pelo Senhor Jesus Cristo. Abra os seus olhos, abra seu coração para essas verdades que está na palavra de Deus, que é maravilhoso. Jesus te convida nesse dia de hoje. Aceita-o como Senhor e Salvador. E você não vai se arrepender. Muitas tribulações virão, porque ele, quando encontrar a casa limpa, ele vai querer sujar. Mas aí a palavra de Deus vai te assegurar que você tem o Espírito Santo e você vai vencer todas as dificuldades. Amém? Então se deleita aqui na palavra do Senhor. Jesus, no 28, orou, subiu ao monte com os seus discípulos, né? Pedro, João e Tiago, foi orar, interceder, porque ele ia passar por um momento muito difícil. E nós que somos pecadores, que vivemos neste mundo, o inimigo querendo nos arrancar, nos tirar.
do caminho certo, devemos orar e orar e orar. Por isso eu te convido. Aceite o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Não permita que o inimigo entre com tudo, quebrando, destruindo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, esta é uma palavra aqui do Lar da Josa, para mim e para você, que o Senhor esteja nos dando sabedoria. Em nome de Jesus. Ó, beijo aqui do Lar da Josa. Tchau, tchau.